Ele neste momento pediu-me um título. Eu pus o título. E acho que já estamos. Sim, pelo menos eu tenho aqui a informação que está. Olá, Maria. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde. Primeiro que tudo, muito obrigada por este tempinho ao final do dia. Não, agradeço a oportunidade. Não, senhora, eu é que agradeço. E fico muito contente por ser com a Maria José Aurindo que estamos a demonstrar que esta conversa é um património móvel. Ou seja, nós saímos do Instagram, passamos para um live no Facebook, por questões técnicas, mas não só, também porque houve pessoas que nos enviaram algumas mensagens porque queriam ter acesso à conversa, e então cá estamos nós. Portanto, a Maria José Aurindo é a coordenadora operacional de um projeto fantástico que existe na Este, o Movitur, Museu Virtual do Turismo. Por isso, precisamente, o título da nossa conversa de hoje é Movitur, Viagem ao Passado do Turismo. Ora, a Maria José Aurindo, que eu disse que era coordenadora operacional deste projeto, do Movitur, é mestre em Antropologia, na especialidade ou na especialização de Antropologia do Turismo, pela FCSH, certo? Sim. Pós-graduada em Gestão Turística de Sítios, pelo INP. E a presença da Maria nesta conversa acontece no melhor dia possível, porque hoje é o Dia Internacional dos Museus, cujo tema este ano é Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão, e além disso coincide também com a abertura muito gradual do acesso aos museus e às galerias. Antes de passar a palavra à Maria, que é para isso que nós cá estamos, eu vou só mostrar um objeto, ou os objetos que trouxe para esta semana. Todas as semanas trago uma música, um objeto, aqueles marcadores, não é? Que nós trazemos dos museus físicos, dos espaços físicos. E isto recorda-me também que hoje, a propósito de ser o Dia Internacional dos Museus, o jornal O Público ofereceu com a sua coedição de hoje, precisamente, uma máscara com réplicas de obras que nós podemos visitar em museus. Antes, finalmente, e agora é que é de passar a palavra à Maria, eu acho que o Movitur, este projeto fantástico de que a Maria é coordenadora operacional, está muitíssimo à frente. Porquê? Porque nós vimos que devido a este confinamento, os museus, as galerias, os espaços museológicos, enfim, os espaços de cultura deram um salto, alguns deles muito repentino, porque não estavam habituados, para o virtual, para o remoto. Enquanto o Movitur já está a anos-luz disto tudo. Maria, conta lá. Pois, poderíamos ver a coisa nessa perspectiva. Efetivamente, tivemos a vantagem de não ter que fechar, não é? Neste contexto, mantivemos-nos abertos. Eu acho que é importante perceber que esta passagem para o mundo digital era uma coisa que já estava a acontecer em todos os domínios, no ensino também se verificava, mas eu acho que estava a ser relativamente lenta, ou pelo menos mais lenta em alguns domínios, e acho que na área dos museus, dos arquivos, das bibliotecas, notavam-se grandes avanços, mas ainda as coisas não eram, até porque acho que não se lhes dava o devido valor. Atualmente, no contexto que vivemos, eu acho que se percebem várias coisas, e uma delas é que efetivamente a disponibilidade, a acessibilidade destes conteúdos, destas experiências em formato digital, neste mundo a que nos habituámos já virtual, tem inúmeras vantagens e sobretudo, acabou por ser para o Movitur uma mais-valia, porque possibilitámos agora experiências que estavam ainda um bocadinho, digamos, desvalorizadas, no sentido em que as pessoas ainda continuavam a preferir a experiência física, o ir ao local, e agora, perante a impossibilidade de o fazer em alguns momentos, acabam por poder usufruir das experiências que nós fomos preparando.
É essa uma das mais-valias do projeto do Museu Virtual do Turismo, é que se pretende, sim senhor, por um lado, reunir conteúdos num mesmo local, neste caso virtual, conteúdos, objetos digitais que possam ser objeto de aprendizagem, de investigação, para utilização para o ensino, etc. Mas depois também dar-lhes construir narrativas em torno desses conteúdos que permitam aprender com eles, ter experiências diferentes com eles e, portanto, acaba por sair do mundo académico, universitário, onde acabou por nascer, não é? Com estas preocupações do ensino e da aprendizagem, e passa para o cidadão, para todos os que queiram usufruir e aprender. E, portanto, eu acho que acabamos por beneficiar muitíssimo deste contexto e espero que todos, e quando digo todos, todos os que já conheciam o Movitur e todos os que passam a conhecer agora, e mesmo parceiros, os parceiros que já tínhamos que puderam ser valorizados também neste contexto, mas que nos apareçam outros agora que percebam a mais-valia que nós temos ao disponibilizar esta plataforma. Uhum. O que eu estou a ouvir é de facto extremamente interessante e eu conheço um bocadinho do Movitur, não tanto como devia, mas há pelo menos 2 ou 3 aspectos daquilo que a Maria já disse que ficaram, se calhar, que registrei com mais atenção, se calhar. A questão dos parceiros, por um lado, por outro lado, a questão da interação com o objeto, que é interessante, se calhar começando por este último. Porquê que será que as pessoas têm alguma relutância em aderir, eu não estou a dizer substituir, mas em aderir a uma visita virtual? Tem a ver com... É que assim, se calhar estou a dizer alguma coisa que não faz todo sentido, mas a Maria saberá esclarecer-me isso. Eu quando vou a um museu eu não tenho acesso, eu vejo, são muito recentes os museus que me permitem uma interação de toque e de experimentação com o que lá está, enquanto nos museus virtuais eu sou livre de interagir até um certo ponto, não é? Porquê que será que há essa relutância? Eu acho que, mas aqui é uma opinião mais do que como elemento da equipa do Movitur, mais como uma opinião também Sim. pessoal e daqui de alguém que se interessa por esta temática e que tenta conhecer um bocadinho. Eu acho que ainda tem um bocadinho, temos aquela leitura, ou pelo menos em geral, ainda há aquela visão sobre o património como algo que se tem que quase que esconder e que não se pode tocar e que se pode partir. Pronto, portanto, é todo E esse. falar baixinho, não é? Nós E quando falar estamos em baixinho, museus é falamos como as baixinho. bibliotecas também, Sim, sim, sim. não E as é? igrejas, não é? Inclusivamente nós atualmente temos uma situação que para muitos é confusa até e para nós que trabalhamos nessas áreas é um desafio, que é esta quase promiscuidade entre arquivos, bibliotecas e museus, porque a certa altura começou-se aqui a perceber que havia coisas que eram comuns a todos e que efetivamente em algumas situações nem fazia sentido distingui-los assim tanto, e depois a partir do momento em que começaram a trabalhar começou a trabalhar com o domínio do virtual, então eu acho que as coisas passaram a confundir-se, não, porque ainda há uma grande distinção, sobretudo ao nível dos objetos que são trabalhados, da antiguidade, pronto, há vários elementos que os distinguem, mas apesar de tudo as preocupações da preservação, do assegurar que temos esta memória coletiva guardada, preservada, passível de ser consultada e de nos enriquecer contando-nos histórias. No fundo, eu acho que é um bocadinho isso, aquilo que eu vejo hoje com esta importância do digital, é muito o nós ouvirmos, vermos, termos esta lógica, pronto, em inglês agora fala-se muito no storytelling, não é? Mas eu acho que é um bocadinho percebermos que todos estes objetos digitais nos contam histórias, ou porque têm lá histórias escritas mesmo, ou porque nos ajudam a contar uma história que nos permitem conhecer um pouco mais, neste caso concreto do Museu Virtual do Turismo, a história do turismo, da hotelaria, da restauração, do lazer,
porque efetivamente aquilo que nós damos como garantido, que agora neste período nem tanto, mas este usufruto de momentos de lazer, das férias, etc., que não é uma coisa de sempre, não é? Portanto, efetivamente tem uma história que pode ser contada, e que infelizmente aquilo que eu tenho percebido e que julgo que agora talvez as coisas comecem a mudar um pouco, é que esta é a importância de se dar também valor a uma história recente. Eu, por exemplo, só a título de curiosidade, hoje precisamente apareceu uma iniciativa virtual do Museu da Farmácia que precisamente pedia às pessoas para partilharem o que é que são as suas imagens mais fortes deste período de confinamento. E isto vai ser história, não é? Portanto, sem dúvida. Mas se pensarmos bem, provavelmente uma máscara de proteção individual irá para o lixo, aliás, provavelmente não deverá ir para o lixo, e portanto nós no Museu Virtual de Turismo, uma das preocupações que temos e que as pessoas muitas vezes não percebem é a importância de preservar aquilo que são memórias efêmeras, são coisas materiais, esses marcadores de livros, as brochuras, uma série de coisas que nós deitamos fora, quer dizer, usamos e é descartável, deitamos fora, mas que há determinados períodos para os quais hoje em dia temos dificuldade em contar a história porque não temos esses materiais, porque toda a gente os deitou fora. E, portanto, hoje em dia, com esta situação do digital, ainda mais, porque se pensarmos bem, o que quisermos contar sobre a história do turismo, etc., nos próximos, dos últimos 10 anos, muita dessa história passou pelo mundo digital. E muitas vezes não há preocupação em guardar, em preservar essa memória já nascida digital. Não se valoriza, não é? Não se valoriza de todo. Há um blog, há um site, há uma campanha publicitária, não interessa, faz-se e desaparece. Parece que continua a haver uma escala de hierarquias, não é? Em que só algumas memórias ou só as representações com determinadas características podem ser valorizadas para efeito de preservação da memória, não é? É uma questão quase de estatuto, não é? Algumas, sim. Não é? Eu costumo fazer muita comparação com a questão da arte, não é? O que é arte e o que é que não é, pronto, e eu acho que nós também lidamos um bocadinho com essa situação e pessoalmente, em termos de equipa, de Movitura, acho que também lidamos um bocadinho com isso, quando tentamos mostrar a importância de preservar. Para muitos é quase como estar a falar com um historiador daqueles que só... Não, isto nos últimos 100 anos não interessa nada, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que sim, essa parte de tocar os objetos é uma experiência muito diferente, mas se as pessoas também hoje pensarem, eu pelo menos as últimas experiências que tive em museu físico são cada vez mais digitais. Sem O que é dúvida. curioso, não é? Exatamente. Portanto, efetivamente temos lá os materiais, mas muitas vezes até para podermos ter experiências de interatividade com eles, não temos com os objetos em si, temos com réplicas, temos com versões digitais desses mesmos objetos. E, portanto, efetivamente percebemos que é pela importância de preservar esses objetos que eles acabam por estar mais resguardados, não é? Mas nós ainda conseguimos gostar de ir ver aquele objeto único àquele sítio, não é? Há muita gente que hoje em dia, quando diz eu vou ver a exposição virtual do Louvre, não é bem a mesma coisa, não é? Assim, Sim. E efetivamente são experiências diferentes, eu acho que são complementares, não são... Sim, ambas válidas, com certeza. Uma não invalida a outra. Exatamente. Porque, voltando à questão da interação com o nosso foco de atenção enquanto visitante de um museu, e pegando nesse exemplo da visita virtual ao Louvre, eu tenho de manter, enquanto visitante, uma determinada distância que não me permite observar muito bem as características daquilo que tenho à minha frente. Muitas vezes, porque tenho imensa gente à minha frente, também não consigo ler a descrição, ou porque a letra é pequena, ou porque é demasiado técnica, ou porque o texto é demasiado longo, enquanto nas plataformas virtuais, e nós vimos isto, especialmente agora com estas experiências durante a época de confinamento,
sou eu que estou a gerir e sou eu que estou a comandar a minha experiência, não é? Vocês tiveram alguma experiência? Eu assumo que têm uma medida, ou que fazem aplicam qualquer tipo de programa para medir as visitas que têm ao Movitur. Notaram alguma oscilação agora nestes tempos de confinamento? É assim, nós efetivamente temos o tipo de monitorização normal de estatísticas, Ok. não é? Das variedíssimas plataformas, porque uma das questões que é importante perceber é que o Museu Virtual do Turismo não trabalha com uma única plataforma, trabalha com várias, até porque depois muitas das experiências são da responsabilidade de parceiros, Era isso que eu gostava de e perguntar também, a questão portanto dos parceiros. portanto, a intenção do Museu Virtual do Turismo enquanto plataforma agregadora foi sempre a de possibilitar não só a produção própria de conteúdos, não é? Que quer dizer que a própria equipa do Movitur mais fixa possa, em conjunto com os parceiros, produzir novos conteúdos, mas também divulgar os conteúdos já existentes. Vou dar o exemplo, por exemplo, quando fizemos o contacto fizemos a visita ao Museu de Turismo do Tirol, eles já tinham uma visita 360 graus da sua exposição permanente, do seu edifício, mas não a tinham em lado nenhum a não ser num CD. E, portanto, o que nós pensámos e tentámos, no fundo, e atualmente, se formos ao Museu Virtual de Turismo, ela está lá disponível, é mostrar que, efetivamente, todas estas experiências acabam por estar nas prateleiras, acabam por ser acessíveis só por alguns, porque não se conhecem, porque não se lhes dá o devido valor e porque, efetivamente, muitas destas instituições também, muitas vezes, não têm capacidade em termos de servidores, em termos de alguém responsável pela preservação digital, porque uma das questões também relevantes nesta matéria é as pessoas perceberem que tudo isto implica depois, no fundo é quando guardamos as fotografias em casa e depois elas começam a ficar sem cor e depois, não é? Tudo o que é digital também tem uma série de cuidados que precisa de terem atenção e é isso que é preciso valorizar, que é, sim senhor, este CD que nós encontramos na nossa visita e que falámos com a direção do museu, esse CD provavelmente daqui a uns, eu diria 5 anos, e se calhar é muito, já não encontraríamos um leitor de CDs sequer que lesse aquele CD. E, portanto, é importante digitalizar esses materiais, porque essa é uma das questões extremamente importantes com as plataformas digitais. É importante perceber que, à medida que a própria tecnologia vai evoluindo, se não tivermos essa preocupação, os formatos em que as próprias memórias digitais estão gravadas podem não ser acessíveis daqui a 10 ou 20 anos. Todos nós, mais velhos, temos a experiência da disquete, que depois queríamos tirar alguma coisa da disquete, mas que já não tínhamos nenhum leitor, nenhum hardware com disquetes. Ou porque o software, entretanto, tinha sido atualizado e já precisava de uma versão, qualquer coisa, que já não permitia abrir. Todas essas são as preocupações, ou seja, quando se fala no Museu Virtual de Turismo ou outras plataformas de musealização virtual, acho que muitas vezes se esquece toda esta envolvente do que é que implica preservar património digital, transformar estas memórias, podem ser analógicas ou até mesmo digitais, como eu dizia, podem já ter nascido digitalmente, mas já são memórias, efetivamente, e é importante terem atenção que todas estas mudanças têm implicações. Como eu estava a dizer, em relação aos parceiros, efetivamente, quando fazemos o contacto para a angariação de parceiros, quando alguém nos contacta dizendo que tem também interesse, não somos Como é nós. que isso funciona, Maria? É assim, ou nós, e quando eu digo nós, é a equipa do Movitur, identificamos algum arquivo, algum museu, e isto também é importante clarificar, por questões logísticas e acho que é fácil compreender que um projeto desta natureza, quando inicia,
é muito mais fácil começar a trabalhar com parceiros que já têm as suas próprias coleções, que já têm as suas coisas digitalizadas, organizadas. Isto não invalida que não seja extremamente importante vir a trabalhar, e esse é um dos nossos objetivos, vir a trabalhar com instituições cuja preservação da memória, preservação digital não é o seu foco. Porque, por exemplo, eu posso dizer, vamos imaginar, falar com a Agência Abreu. A Agência Abreu tem uma enorme história e eu digo assim, eu gostava imenso de ver o que é que vocês têm em termos de arquivos, como é que eu posso contar a vossa história com base nos materiais que vocês têm. Eu imagino, nunca fui contactar com a Agência Abreu, portanto isto foi só um exemplo, ou a Thomas Cook, que entretanto agora sabemos o que é, porque efetivamente como não é essa a preocupação normalmente destas entidades, o que acontece muitas vezes é se a empresa fechar ou se muda a gerência ou outra coisa qualquer, muitas destas coisas podem desaparecer. Ou então as próprias entidades, vamos imaginar hotéis, que não têm propriamente a sua preocupação, não é disponibilizar. Agora, nos hotéis um bocadinho mais, porque há esta vertente dos hotéis históricos, não é? Portanto, efetivamente interessa-lhes dinamizar, como eu falava há uns tempos atrás com um investigador do Canadá, que me dizia que, inclusivamente, já faziam consultoria na área da hotelaria para certificar que o hotel era histórico, porque depois havia muitos que contavam uma história, mas não eram bem históricos. E, portanto, hoje em dia eu acho que é importante nós percebermos que, por exemplo, tal como já tínhamos a certificação ambiental, agora vamos ter o Clean and Safe, e o histórico também é importante para muitas destas entidades. E, portanto, é mais uma vertente em que o Museu Virtual de Turismo pode colaborar. E como eu estava a dizer, é muito mais fácil, ou foi muito mais fácil para o Movitur pegar nas instituições que já tinham esta preocupação e esta valência. Porquê? Porque obviamente o número de objetos que podemos juntar, agregar no imediato é maior, mas a intenção seria vir a ter uma espécie de um laboratório em que se encaminhavam estas coleções, não necessariamente, porque há sempre a questão da propriedade e, portanto, muitas vezes não se quer oferecer estes objetos, não é? Mas no sentido de ajudar a preservá-los de alguma maneira. Por exemplo, à semelhança do que a Câmara Municipal de Cascais tem vindo a fazer com o programa PRADIM, de preservação dos arquivos de interesse municipal, e que, por exemplo, fez com muitas, por exemplo, com a coleção de fotografias do Hotel Palácio e que hoje em dia até já disponibiliza no seu arquivo digital. Portanto, a intenção era fomentar isso, não necessariamente ser responsável por, ou então, pelo menos, no fundo, podermos vir a ser corresponsáveis, mas depois, porque efetivamente temos que pensar que isto depois são volumes de informação, volumes de dados, volumes de espaço em servidor gigantescos. Exatamente. Portanto, a intenção do projeto Museu Virtual de Turismo sempre foi a de partilhar estas responsabilidades, ser um agregador, possibilitar, porque muitas vezes eu lembro-me de falar com algumas pessoas em tempos que diziam, eu tenho uma série de coisas em casa, mas não sei a quem dar, não é? E, portanto, tal como hoje em dia nós reconhecemos na Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional, etc., essa legitimidade, essa capacidade de guardarem a nossa memória, nós gostaríamos que em termos de turismo, lazer, hotelaria e restauração, o Museu Virtual do Turismo pudesse ter essa imagem de marca para o exterior. Essa representação da autoridade em termos de conservação. E o que é que se encontra no Movitur, Maria? É assim, o Movitur tem tido o seu catálogo pesquisável, vou começar por aí, porque há duas componentes. Há o catálogo pesquisável, que é aquele que, no fundo, nos tem ocupado mais tempo, porque é da nossa opinião que enquanto não tivermos um catálogo pesquisável mais forte, também não podemos fazer algum outro tipo de investimento em termos de experiências e, portanto, temos que consolidar essa rede.
E, portanto, nesse catálogo pesquisável, o que nós chegámos à conclusão rapidamente foi que as coleções iam ter um crescimento orgânico, portanto, iam crescendo à medida que iam aparecendo a diversidade de objetos, porque, vamos imaginar, camas de hotel, não há propriamente camas de hotel espalhadas por todo lado, não é? Exato. E, portanto, não faria sentido nós termos uma coleção de mobiliário enquanto não tivermos um número significativo, e, portanto, há determinados objetos digitais que acabam por ir para uma coleção comum, que é a memorabilia. Mas, efetivamente, quando passam a ter expressão, tornam-se independentes e ficam, constituem uma coleção separada. Portanto, neste momento, o que nós temos em maior número é a parte documental, digamos assim, bibliográfica e documental, sendo que temos dentro da documentação muito material de promoção turística, cartazes, folhetos, depois temos os postais, que são sempre objeto de grande interesse e efetivamente são riquíssimos e permitem ver coisas interessantíssimas, como por exemplo quando nós olhamos hoje em dia, sobretudo para os postais das praias, se formos ver os postais das praias de há 50 anos atrás e virmos hoje, é uma coisa fabulosa, ou quando vemos postais da Península de Troia e não temos ainda a Torre Alta, não é? E, portanto, é esse tipo de... E o postal, efetivamente, é um veículo muito poderoso em termos de imagem, passa muito rapidamente a imagem para fora. Depois temos também passaportes, agora baldes de praia, portanto há uma série de outras coisas, mas portanto efetivamente o maior número é de documentos, sobretudo até ligados à propaganda, porque efetivamente é uma das componentes que se preserva, acaba por ainda se encontrar bastantes exemplares. E eu costumo dizer, ainda há pouco tempo convidaram-me para fazer uma sessão ali para o mestrado em Antropologia do Turismo, precisamente aqui na Nova, e eu comentava quem me dera ter tido um catálogo do Movitur quando fiz a tese, porque me tinha poupado pelo menos um aninho de trabalho, e era isso que eu gostava também, e nós gostávamos, era que o Movitur também fosse visto como este local onde nós podemos encontrar e para o qual podemos contribuir, porque uma das questões que é muito importante é, vamos imaginar que eu estou a fazer uma investigação sobre algum tipo de material ou alguma temática, não encontro de certeza, e isso acho que é preciso afirmar, não vou encontrar tudo o que quero no catálogo do Movitur, mas posso inclusivamente, falando com a equipa, tentar que a equipa possa fazer mais contactos para ter mais materiais nesse domínio e enriquecer assim, e portanto isto vai crescendo desta forma orgânica à medida também dos interesses que vão surgindo, porque depois cada pessoa explora os seus arquivos, as suas fontes, e tudo isto porque às vezes existe material em locais que nem nós imaginávamos inicialmente que havia. Por exemplo... Eu lembro-me que uma das questões que me abordaram há uns anos atrás, quando eu comecei estes contactos, precisamente nos jardins do Museu do Turismo do Tirol, fizeram-me o pedido para apresentar o nosso projeto à equipa dos jardins. E eu fiquei completamente espantada com a vontade que essa equipa tinha e que se disponibilizaram desde logo. Queriam, no fundo, criar uma área de turismo de jardins dentro do Movitur que pudesse agregar todos os materiais sobre a história dos jardins, porque todas as pessoas que se interessavam precisamente por esta componente dos jardins e que faziam visitas específicas aos jardins galardoados, europeus, etc., procurava ansiosamente por estes materiais e que estivessem acessíveis e não apenas na biblioteca do jardim ou no gabinete de alguém, e ansiava por ter estas histórias destes locais que são turísticos e, portanto,
efetivamente, quando pensamos em cada um destes domínios, estou a falar dos jardins, mas poderíamos falar de muitos outros, cada um destes nichos de interesse, é difícil nós pensarmos neles todos ao mesmo tempo e, portanto, se formos agregando estes interesses dos vários investigadores, é muito mais fácil termos uma plataforma mais completa que disponibilize conteúdos mais diversificados. Porque obviamente todos nós temos interesses específicos e portanto não temos propriamente essa lógica de isto é como, por exemplo, a Europeana, que penso que muitos também conhecerão. Começou devagar, foi juntando algumas bibliotecas e hoje em dia é um mundo, um mundo de informação digital, um mundo de produção de conteúdo, é uma coisa que, e pronto, e a nossa intenção também era que dentro da área do turismo, hotelaria e restauração, nós também conseguíssemos ter uma plataforma interessante. Já faltou muito mais. Eu acho que estão pertíssimo do interessante, já estão interessantíssimos, portanto, é só chegar ao superlativo, mas estão quase lá e com o espírito com que vocês abraçam este projeto e com o entusiasmo que se ouve, não só aqui na tua voz, mas nas vozes dos restantes membros da equipa, é fantástico. Eu acho interessante... É um menino que temos ao colo. É um bebê, mas achei interessante das últimas, e é um prazer ouvir-te, porque não só por causa dos conteúdos, mas também pela forma e pelo entusiasmo que pões no que estás a contar-nos. Mas já agora, eu ia só dizer uma coisa, peço desculpa por interromper, não faz só nada. dizer uma coisa que é, eu falei no catálogo pesquisável e entretanto isto lá está com um entusiasmo e começa a contar várias coisas laterais, esqueci-me, não, deixei de lado o outro lado que já está na prática concretizado ou que se iniciou, que é a partilha também das tais experiências que podem ser exposições virtuais, podem ser visitas virtuais, podem ser os story maps que nós também abraçamos em termos de, portanto, eles são disponibilizados precisamente por é uma funcionalidade disponibilizada por um dos nossos parceiros, a ESRI, e que nós abraçamos porque efetivamente achamos que esta componente ligada aos itinerários, a possibilidade de georreferenciação, não só dos objetos em si, mas das experiências que proporcionamos, também veio trazer um enriquecimento daquilo que eram as experiências que nós gostaríamos de usufruir. Existem duas outras componentes que obviamente estão à espera destas do catálogo e destas experiências se desenvolver e também estão à espera de mais parceiros, que são, no fundo, toda aquela componente mais virtual, realidade aumentada, realidade... Porque um dos grandes objetivos que havia no início deste projeto e esse termo foi cunhado pelo Fernando João Moreira quando falou neste projeto do Movitour, que era o de ter ambientários turísticos. Essa é uma coisa que está no horizonte do Movitour e efetivamente ainda não foi concretizada, implica, como imaginamos, se queremos recriar ambientes, temos efetivamente que ter muita informação de qualidade, porque efetivamente ainda por cima o Movitour está sediado numa instituição de ensino e investigação e portanto tem o dever de recriar esses ambientes com toda de forma, agora está-me a faltar o termo, de forma credível e não vamos inventar e dizer, era mais ou menos assim, não é? Portanto, sim, são representações sérias, não é? Precisamente, e portanto essa é uma das questões que ainda está, efetivamente, já foram desenvolvidos contactos nesse sentido, de desenvolver no fundo a componente o que nós poderíamos dizer quase que é o gaming, não é? Hoje em dia faz muito esta recriação de ambientes para jogos, mas neste caso não seria para jogos, seria para nós irmos passear e como eu costumava dizer, vamos imaginar ali a praia do Tamariz nos anos 40 do século passado e nós íamos lá passear um bocadinho e apanhar uns banhos de sol, pronto.
Essa é uma vertente também que ainda está a aguardar que haja, no fundo, matéria-prima para que ela seja feita em condições. E depois uma outra componente também, que era a do ensino e da relação com os profissionais do setor, em que a intenção seria, embora nós tenhamos aqui a designação de Museu Virtual do Turismo, e portanto tem toda esta vertente histórica, mas era mostrar que a história do turismo se faz todos os dias. E, portanto, se nós quisermos fazer esta história do turismo, uma das questões que pensamos que deveríamos ter e que tencionamos desenvolvê-la, está no projeto, é precisamente esta ligação em que o setor, a academia, as entidades do mais diverso tipo poderiam encontrar aqui também uma plataforma de partilha de experiências, de boas práticas, de variedíssimas componentes da sua atividade, porque efetivamente ao estarmos a partilhá-las e a permitir que estejam acessíveis, estamos também a ajudar a que depois sejam preservadas e, portanto, essa no fundo é uma outra vertente, juntamente, como digo, com a vertente do ensino online, da aprendizagem, que o Movitur também pretende vir a desenvolver. Eu há bocado o que queria dizer, e agora ainda tenho mais força para o fazer, porque tu tornaste a usar estas expressões. Há duas expressões que eu acho particularmente fascinantes quando se fala de uma plataforma como a vossa, mas naturalmente quando se fala do Movitur eu ainda acho mais interessante, porque o Movitur está mais próximo de mim, e perdoem-me o egoísmo da afirmação, mas falaste ou usaste várias vezes expressões ligadas a acesso, acessibilidade e a partilha. Portanto, se calhar este tipo de plataforma é muito mais permeável, ou acaba por ser um espaço onde as partilhas acabam por acontecer com mais facilidade do que noutro tipo de espaço de exibição museológica. E por outro lado, falando da acessibilidade, e voltando ao início da nossa conversa, a propósito do confinamento e do facto de que muito assim, como por no ato de magia, assim, de um momento para o outro, os museus físicos começaram a disponibilizar uma série de atividades, algumas melhores, outras não tão interessantes ou não tão sérias, usando também uma palavra que há pouco referimos, mas o que é certo é que a acessibilidade é mais do que isto. A acessibilidade não é só quando estamos fechados por confinamento, a acessibilidade é eu querer ir visitar um museu que está localizado, por exemplo, no Uruguai e não tenho hipótese de chegar lá. A acessibilidade é também eu estar com o pé partido e não conseguir subir uma escadaria de um edifício maravilhoso que acolhe determinado tipo de objetos que estão para ser visitados. Portanto, as questões de acesso nesta polissemia do termo e partilha, acho que são dois chavões muito importantes quando se fala de uma plataforma como o Movitur. Sim, aliás, uma das questões que eu costumo falar quando falo na importância que, na minha perspectiva, tem este tipo de plataformas, e em particular a do Museu Virtual do Turismo, é porque, efetivamente, dado o tipo de materiais, Desculpa-me interromper, temos aqui um ex-aluno nosso, o Pedro, que está a dizer-nos boa tarde. Boa tarde. E já Pois temos muitos olás. Eu não estou a conseguir ver aqui os comentários, já tentei, mas não estou a conseguir. Não faz mal, são todos simpáticos, mas agora o Pedro, que foi um aluno tão querido, eu lembro muito bem do Pedro, e agora aqui com o seu boa tarde para nós, eu tive de interromper, desculpa. Não há problema nenhum, e se tiverem perguntas, façam-nas, porque efetivamente eu acho que estes momentos de partilha, mais uma vez, a partilha, são precisamente para ajudar a conhecer melhor. Eu brincava um bocadinho quando nos disponibilizámos para partilhar participar nesta conversa e partilhar um bocadinho do que é o Movitur.
que era, eu gostava que isto fosse entendido quase como vamos entrar nos bastidores do Museu Virtual do Turismo, não é? Vamos conhecer aquela parte de trás que nós não vemos, quando vemos a plataforma, efetivamente não sabemos muito do que está por trás. E, desculpa-me interromper, vou repetir uma coisa que disse no início. Vamos conhecer os bastidores do Movitour e vamos mostrar que aquilo que os museus nos últimos 2 meses e tal, têm feito, o Movitour já faz há mais tempo, com toda a paixão que se sente na tua voz a falar deste projeto. Portanto, o Movitour está na linha da frente, verdadeiramente. Estás sem microfone, Maria. Só um segundo. Já cá estás, já voltaste. Pronto. Já. Não sei o que é que aconteceu, porque eu não mexi em nada. Não, efetivamente, eu acho que, aliás, e acho que é importante também salientar isso, um dos motivos que levou à criação deste Museu Virtual do Turismo era precisamente a identificação de uma necessidade, por um lado, ou seja, percebia-se que era, e já era um projeto falado, o Museu do Turismo, não o virtual, mas o Museu do Turismo já era falado desde a década de 80, pelo menos que se tenha registro, mas efetivamente havia sempre uma questão fundamental, havia várias, mas uma das questões mais importantes era o custo, não é? O custo, o que implica ter um museu, uma estrutura física e, tal como mencionávamos há pouco, um museu da história do turismo, mas isso faz algum sentido? É uma coisa tão recente, interessa, mas tem história, quer dizer, havia vários comentários. Porque o turismo, como tu sabes tão bem como eu, continua a ser ainda visto por alguns setores da academia, por alguns grupos da academia, como uma área que não desperta tanto interesse quanto isso, não é? Felizmente Sim. que nos últimos tempos temos tido uma abordagem diferente. Olha, temos agora um comentário, sabes de quem? Não. De uma pessoa de quem já falaste hoje. Fernando João Moreira? Exatamente, a dizer olá, boa tarde, já entrei há muito tempo, mas só agora vi que podia fazer comentários. Ótimo, ainda bem que ele está por aqui. Como eu costumo dizer, o pai do menino. O pai do menino, exatamente. Não, o pai da criança. É o pai da criança. Efetivamente, eu acho que, como eu dizia, houve esta importância, ou foi identificada esta importância de fazer, neste caso, através de uma plataforma virtual que minimizasse precisamente essa componente financeira que era identificada como um problema para conseguir implementar a ideia de um museu do turismo. E o que também nós temos verificado é que muitas vezes o que acaba por haver é, há outros museus, nomeadamente os museus locais, regionais, que contam uma parte da história do turismo, porque também é parte da sua história local, da história do seu destino turístico. Estou-me a lembrar, por exemplo, agora da última exposição que fui ver aí em Cascais, precisamente já tem um núcleo sobre o turismo, não é? Portanto, há vários museus e acabou por ser uma opção que se calhar foi vista como, não sei se só mais fácil de implementar, ou há quem também questione se for um museu do turismo físico, quem turismo vai ver um museu de turismo, não é? Portanto, há várias questões que e como é que se mantém, como é que se manteria num museu físico do turismo espera lá, estava a faltar a palavra, é que a cobertura que vocês fazem é extremamente vasta, certo? Num espaço físico, sim, como é que seria? E deixa-me não era. Não era. Eu costumo dizer que a única forma será aquilo que já foi pensado várias vezes e que eu adoraria ainda poder ver. E, portanto, não sei se isso será possível, mas eu acho que teria que ser efetivamente um edifício virtual para albergar tanta história do turismo, de vários destinos, sob vários pontos de vista, de vários produtos turísticos, etc. Portanto, tinha que mas ser aí uma coisa voltamos, assim... creio eu, e antes de ler, temos aqui dois comentários da nossa colega Isabel Martin,
mas isso, creio eu, que não sou de todo perita no assunto, mais uma vez não nos iria permitir ter uma interação e uma relação tão próxima com os objetos, creio eu. É assim, começa a existir, sobretudo Sim, através daquelas experiências mais imersivas, mas que implica que a pessoa esteja, não é tanto à frente de um computador, mas que esteja num determinado espaço, com determinados equipamentos que permitem cheirar, ou melhor, não é cheirar, é ter a sensação de que estamos a sensação, sim. cheirar, inclusivamente hoje em dia, assim só para dar um exemplo, desculpem a forma, mas eu acho que é mais imediato perceber, hoje em dia há dispositivos que permitem beijar à distância, sentir o beijo de outra pessoa, e portanto existem já várias, sobretudo são dispositivos que nós colocamos fisicamente, não é? Um capacete, luvas, etc., que permitem fazer esse tipo de experiências. Às Eu vezes acho é não que nós ainda funcionam, estamos longe, e às vezes não acho é que ainda, funciona. ainda estamos longe de ter isto de forma generalizada, e que, porque não só são experiências. Maria, eu acho que te perdemos. Alô? Parece que a ligação A com... todas as experiências. Perdemos-te agora um bocadinho. Ah, Mas deixa-me peço desculpa, não aproveitar, percebi. então, deixa-me só aproveitar, porque a nossa colega Isabel Martin já colocou 2 comentários, perguntas, a propósito do investimento necessário. O museu virtual é mais barato do que o museu físico? Pergunta. Eu não diria que é mais barato, mas lá está, vamos estar a comparar situações bastante distintas, porque lá está, um museu físico teria a capacidade que teria, não só em termos de depósito de objetos, mas depois também, normalmente, como sabemos, estes museus são, os museus em geral são locais, regionais, nacionais, portanto têm uma abrangência que não é o que o Museu Virtual do Turismo pretende ter, e, portanto, é difícil compararmos as duas coisas. Os investimentos são diferentes, o que é necessário em termos de investimento, por exemplo, para um museu físico, e agora vou dizer uma coisa que provavelmente nos próximos tempos vai mudar um bocadinho, que eu ia dizer que em termos, por exemplo, de hardware, normalmente o investimento não tem sido tão grande. Agora, penso eu que passará a ser bastante maior, e até porque as experiências que se têm feito nos espaços físicos têm sido cada vez maiores. Mas os investimentos claramente são diferentes. Este tipo de projetos baseados em plataformas virtuais têm geralmente uma mais-valia, na minha opinião, que tem a ver com a possibilidade de colaboração de várias equipas de várias instituições, o que não é normalmente muito fácil com estruturas físicas. Se pensássemos nessas equipas, o que acaba por acontecer muitas vezes é que a estrutura física museológica contrata determinados serviços fora, não é? O que nós vemos que estas plataformas colaborativas, permitidas sobretudo depois deste desenvolvimento da internet nos anos mais recentes, há tanta coisa com software aberto, com imensas possibilidades que nós podemos utilizar, que se tivermos pessoas interessadas, motivadas, das várias instituições, dos vários parceiros, eu penso que o investimento acaba por não ser tão grande, porque se está a utilizar, sobretudo em termos de recursos humanos, os recursos das instituições que já existem, não se está a contratar propositadamente para... Mas, efetivamente, acho difícil comparar as duas coisas, porque aquilo que eu imagino É uma questão de de uma complementaridade. plataforma destas não é a mesma coisa que eu vou oferecer e, portanto, é diferente. Deixa-me só ler-te um comentário de uma colega nossa da Universidade do Algarve, a Silvia Quinteiro, que diz que já não consegue conceber um museu físico, ela não escreveu, mas é óbvio que é isto, que não tenha pelo menos uma componente virtual. Sim, mas ainda existem vários, não é? Exatamente, exatamente. Mas este comentário é significativo quanto àquilo que os museus precisam de evoluir para
atrair e para criar, para fidelizar visitantes. E eu agora lembrei-me de uma questão. Sabes que já passou quase uma hora? Não. Pois, isto passa sempre a correr. Normalmente eu combino com as pessoas mais ou menos 20 minutos, Pois 30. nós falámos em E meia hora, depois não? vamos falando, é ótimo. Mas a propósito Não. deste comentário da Sílvia, lembrei-me de uma coisa que todos nós sabemos. Nós sabemos que a definição de museu está a acontecer. Se não me engano, em setembro de 2019, em Kyoto, houve uma grande discussão com todos aqueles significados que nós podemos, ou sentidos que nós podemos associar à palavra discussão. Não se chegou a uma nova definição de museu, e a discussão foi atirada para a reunião geral que deverá, suponho que será mais um deveria, acontecer em Paris em junho de 2020. Eu acho que é interessante que, por um lado, se tenha a consciência da necessidade de repensar o significado de museus e, mais uma vez, se calhar usando o confinamento e tudo o que foi feito em termos de oferta cultural durante esse confinamento, utilizar também esta experiência como um catalisador para olhar para a definição de museu de outra forma. Sim, e uma das coisas que eu, agora relacionando as últimas coisas de que falámos e também o comentário, uma das coisas que eu acho que esta vertente digital acaba por possibilitar e que, pelo menos na minha opinião, era uma das desvantagens do museu físico, era que não conseguia, de uma forma mais ou menos fácil, porque, atenção, muitas das plataformas virtuais também ainda não conseguem, mas eu acho que é uma coisa que se está a trabalhar, que era ter diferentes camadas, não é? Nós podermos ou ter passar mais tempo a ver ou a ler, mas se não nos interessa muito passamos à frente, mas eu não queria ir por este caminho, vou por aquele. E eu pessoalmente já visitei 2 ou 3 museus que já conseguem fazer isto, mas acho que ainda não são muitos, são muito poucos, aliás. Pelo menos dos que eu conheço, e virtualmente isto começa a ser uma necessidade, porque efetivamente temos as pessoas interessadas em aprofundar muitíssimo uma determinada temática e saber tudo sobre aquela peça, mas temos aquelas pessoas que simplesmente querem ver a fotografia, saber assim por alto onde é que aquilo se passou, ter assim ficar com uma fotografia rápida daquela história e pronto, e passamos à frente e prefiro saber 3 histórias do que saber uma com mais detalhe. Pois é, que E muitas vezes a efetivamente comunicação é muito deficiente, não é, Maria? Muitas vezes a comunicação é feita para os pares, não é? é verdade, é Não é verdade, para atrair infelizmente é verdade. o público. Mas eu acho que estas plataformas permitem precisamente que se explore isso, e eu acho que essa é, para mim, pelo menos é um dos grandes desejos, é que nós consigamos, com os próximos projetos que vamos desenvolvendo, ter isso em atenção e já foi falado até com um dos parceiros em termos de desenvolvimento de aplicações e de outras coisas, que é precisamente esta necessidade de ter em conta que nem todos queremos saber a mesma coisa, da mesma forma, e portanto isso é extremamente importante. E eu acho que tem que ser feito um investimento nesse domínio. Nós podemos ter informações sobre o Movitour, ir ao Movitour, há um site, há uma página no Facebook. Agora ficámos a saber imenso. Quem não conhecia o Movitour, é claro que ficou com vontade de conhecer. Claro que sim, e eu gostava tanto de ter uma newsletter sobre o Movitour, mas depois falamos disso em privado. Oh Maria, se calhar terminávamos aqui a conversa. Sim, pronto, eu agradeço a todos os que também vieram a participar e ouvir um bocadinho. Tenho pena destas conversas não poderem, ou serem, é ainda difícil serem muito interativas, não é? Porque ainda temos algumas... eu no outro dia estava a ver, por exemplo, uma aula de Harvard num virtual e estava a achar fabuloso porque identificava inclusivamente quem é que estava a sorrir, quem é que não estava, e o professor recebia informações sobre isso para depois olhar para a pessoa. Pronto, eu gostava que estas conversas também começassem, não é estas em particular, é todas as conversas que estão a fazer hoje em dia online, que se tornassem realmente
pudéssemos sentir que estávamos a partilhar o mesmo espaço, digamos assim. Mas isto deve ser feito de geógrafo, que gosta muito de... Eu acho que estamos olha, já temos aqui um comentário de alguém que diz que não conhecia, muito obrigada pela divulgação e vai inspecionar. Fantástico. Pelo menos já chegou à Marisa Costa e da Marisa Costa há de ir para outros sítios. Maria, muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada pelo entusiasmo. Cá manterei, espero, porque claro que sim. É uma das minhas, como eu dizia, uma das minhas paixões, e no que depender de mim vai continuar e vai crescer. Claro que sim. Parabéns a ti, que estás a representar estou em representação da equipa, obviamente. Eu sei. Parabéns a todos. E pronto, eu só queria dizer que para a próxima semana vamos estar cá e vamos ter uma inovação em termos de convidados. Vamos ter uma antiga aluna que é licenciada em IT e pensámos que seria interessante conversar com alguém que está a sentir muito na pele e no bolso o impacto da situação que estamos a viver agora. Maria, um beijinho grande e mais uma vez muito obrigada. Foi um gosto. Obrigada pela lição. Obrigada. Beijinho.